Boa noite, pessoal. Estamos aqui 8h30 para mais uma live com a Michele Tonon. Hoje nós vamos conversar sobre os enunciados da primeira jornada de Direito e Processo Penal. É uma jornada que é realizada pelo Conselho da Justiça Federal, foi realizada recentemente, não temos aí nenhum mês, foi do dia 10 até o dia 14 de agosto. E a gente não vai conseguir conversar sobre todos os enunciados, nós temos no total 32, em uma hora não daria pra gente conseguir conversar sobre isso, mas a gente vai trazer alguns, refletir sobre alguns, falar um pouco sobre alguns temas, e para isso eu vou chamar, claro, a Michele pra gente poder conversar. Aqui ela tá entrando. Oi, Michele. Olá. Tudo bem? Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Que responsabilidade a minha hoje. Não, né? Poxa, o Chegando Rogério, depois o de Rogério Rogério abriu a live Sanches. depois. Hoje eu humildemente vou falar depois do show que vocês deram. Ah, que isso, até parece. E Não, foi engraçado que eu falei com ele. Aí ele, nossa, mas depois você ainda vai falar com a Michelle? Eu falei, mas é claro, eu tenho um compromisso todas as quintas-feiras, ele não está às oito e entendendo meia. a importância da Michelle. Ele não está entendendo. Eu falei, não, eu tenho um compromisso, eu vou, estarei presente na live com a Michelle. E tudo bem? Tudo bem, tudo Tudo bem. bem. Vamos conversar, né, sobre os enunciados. Eu até falei no início, Michelle, que não tem como a gente falar sobre Não, todos. Nós temos aí 32 enunciados, temas muito diversos na área do penal e processo sim, penal. Alguns temas até, eu digo tá. humildemente, que não é a minha especialização ali também, para falar de uma forma tão detalhada. Então, claro que a gente vai focar mais naquilo que a gente lida, naquilo que a gente estuda. Então, nós temos alguns enunciados sobre prisão, nós temos alguns enunciados sobre execução penal, aplicação das leis, e que aí a gente vai poder conversar mais. Não é Certo. isso? E alguns a gente já teve até oportunidade nas lives de conversar um pouquinho, né? Por exemplo, Sim, aqueles que tratam da lei de drogas, a gente passou por ele sim, também de alguma forma. sim. Porque lembrando, pessoal, a gente já tá aí, não sei nem quantas lives eu e a Michelle já fizemos. Eu também, eu ia falar, mas eu não sei realmente o número. E a gente fez duas de lei de drogas, então a gente tratou de várias causas de aumento dos tipos penais e alguns enunciados falam sobre isso. A gente pode até passar aqui a leitura de uma forma bem mais objetiva, mas não é isso que a gente quer detalhar, que a gente quer minuciar, né? A gente não quer aprofundar, porque realmente tem outros que, inclusive, tem alguns contrários assim com o entendimento jurisprudencial, tem alguns contrários com atos normativos que a gente vai ter que ver, porque na área civil e processo civil é muito comum a cobrança dos enunciados, Sim, sim, né? sim. E agora, para dificultar a vida do concurseiro, a gente tem os enunciados também No na penal. parte do penal e do processo penal, fora os enunciados do FONAGE também, que tem Ah, caído em provas, por exemplo, do Sebrasp, ele gosta de cobrar. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar então, para a gente conversar um pouco sobre os enunciados. uhum. Nós vamos falar sobre o primeiro, Michele. É, Vamos. Vou fazer vamos. aqui a leitura. Gente, é um enunciado um pouco maior, ele fala a norma puramente processual tem Não, eficácia. o O primeiro não é primeiro? o estelionato, Lorena? Os Ah, então casos eu de não sei se eu, estelionato. então eu não sei se eu tô na ordem, porque eu tô com os enunciados aprovados. O primeiro, na verdade, está falando da norma processual. Mas pode ler o enunciado, então, Michele, que com o documento que eu tô aqui, o do estelionato seria o oitavo. Ah, tá. Bom, Deixa eu ver aqui. enfim, o que eu separei para falar primeiro foi o estelionato. Até porque norma processual, você começou
falou, eu falei, nossa, que legal. Vamos ver aqui, o pessoal, qual que é o enunciado número 1 de vocês. Vamos ver quem que vai começar falando, a Lorena. Eu tô com um documento que eles mandaram no dia da aprovação e aí tá constando que o primeiro... Posso até pesquisar aqui na internet se eu tô equivocada com esse documento. Aí tá constando... Mas se você quiser ler para mim, Michele, o enunciado, eu vejo qual é o número e aí eu falo para o pessoal acompanhar, não tem problema. Tá, então tá. É o do estelionato. Nos casos de estelionato cometido por meio virtual, a competência para... É o enunciado 8. Então, pronto. O enunciado 8. Nos casos, então, de estelionato, pessoal, do artigo 171, cometido por meio virtual, a competência para processo e julgamento da ação será do local da agência bancária, da conta depositária, se a vítima realizou depósito bancário em dinheiro ou o local da agência bancária da vítima, se ela realizou transferência bancária. Isso porque, Lorena, a questão do estelionato sempre foi muito discutido na jurisprudência, o foro competente, porque o estelionato, a gente tem que lembrar, é um crime contra o patrimônio que envolve fraude. E muitas vezes o estelionatário, aquele que vai fazer a fraude, ele não está no mesmo local, na mesma região, na mesma cidade, na mesma geografia que a vítima do estelionato. Especialmente nos dias de hoje, em que a gente tem muito estelionato por telefone, muito estelionato por meio virtual. Então, houve sempre essa grande discussão sobre, afinal de contas, aonde que vai se ter a competência para apurar o estelionato? Do local de onde partiu lá a conversa do estelionatário, da agência bancária onde a vítima depositou o dinheiro, da agência bancária em que o estelionatário sacou o dinheiro ou descontou o cheque, enfim. Então, sempre houve muita discussão quanto a isso, inúmeros conflitos de competência no STJ. E a gente também tem que lembrar uma característica fundamental do estelionato, que ele é um crime material. Todas as formas de estelionato, com exceção de uma, é um crime material e é um crime de duplo resultado. Isso quer dizer que deve haver um prejuízo à vítima concomitante ao auferimento da vantagem indevida. Então, se eu não tenho esse duplo resultado, o estelionato não está consumado. E lá no artigo 70 do CPP, a gente sabe sobre a consumação, sobre o foro competente para processar e julgar um crime, que é o foro da consumação do crime. Né? Então, eu tenho que saber aonde que se consumou esse crime. E aí nós vamos ter essas peculiaridades do estelionato. Então, todo crime de estelionato, como regra geral, é um crime material, é um crime de duplo resultado, que exige a lesão à vítima e que exige o oferimento da vantagem indevida. Sempre essa vantagem indevida é de natureza pecuniária, tem que ser de natureza financeira, porque o estelionato é um crime patrimonial. E então o STJ, por meio da terceira sessão, começou a discutir essas questões do estelionato por meio de depósito. Né? Então, se, por exemplo, a vítima deposita, né, numa agência bancária, qual vai ser o juízo competente para processar e julgar este estelionato? Vai ser o da conta destinatária, isto é, da conta do estelionatário, ou a agência onde a vítima fez o depósito? E aí que veio o enunciado e veio a jurisprudência do STJ, no sentido de que, quando este depósito é em dinheiro, então, vai ser no momento em que o estelionatário recebe, isto é, quando o dinheiro cai na conta depositária. Então, vai ser o do foro da conta destino, da conta depositária. E quando é por TED, que é aquela transferência eletrônica, em que o dinheiro sai imediatamente da conta da vítima e cai na conta do estelionatário, aí a competência vai ser a da agência da vítima, entendeu? Por conta dessas peculiaridades. De quando é que o estelionatário vai ter acesso à vantagem indevida. Se é um depósito em dinheiro, é quando é possível que ele saque ou extraia aquele dinheiro, de alguma forma, que ele tenha contato com essa. E então é na conta depositária, no foro da conta depositária, da conta destino. E quando é por TED,
é no foro da conta da vítima, ou seja, da conta de origem da transferência. Que são situações assim ótimas que o examinador coloca É, casos práticos na prova e você fica todo confuso a respeito da competência. Então, a exato. depender da linha do examinador, às vezes ele faz um casinho ali para você analisar, citando cidades diferentes, com marcas diferentes, ou alguns já perguntam de uma forma mais objetiva, mas é um tema que confunde, de Sim, qualquer forma, muitos candidatos, assim. sim, porque no estelionato, então, que a vítima efetua depósitos, a obtenção da vantagem se dá apenas quando o agente se apossa do dinheiro. Então, a gente tem que ver o momento em que esse agente vai se apossar do dinheiro. Daí essa diferença entre o depósito que é feito em numerário e a transferência eletrônica que é imediata, né? Então, isso é levado em conta. Eu até selecionei aqui um julgado da terceira sessão do STJ, que foi publicado em 2019, que fala justamente das TEDs e que vai inspirar também o enunciado da jornada, né? No caso de transferências bancárias, TEDs, a competência para apuração do delito é do juízo do local da agência bancária da vítima, porque a consumação ocorre quando o numerário é retirado do banco sacado para transferência. Então, isso daí eu tenho certeza que vai cair em prova, certeza absoluta, Sim. porque Mas, é alguma assim, coisa que gera o, confusão. o enunciado está de acordo com a jurisprudência. Pelo menos isso, porque tem alguns enunciados que trazem alguns entendimentos um pouco mais diversos. Mas Sim. esse, então, existe uma probabilidade maior de cair em prova, porque é algo que o examinador não vai se complicar, é algo que já está ali na jurisprudência mesmo, pacificado nesse sentido. Então, ele pode cobrar nesses termos aí do enunciado número 8. Sim, É sim. isso? Perfeito. Bom, Michele, revezando então, né? Cada uma vai explicando um enunciado. Eu já vou pegar ali no gancho para o enunciado 9 e 10. Eu vou acabar tratando dos dois de uma maneira conjunta, porque os dois tratam sobre o tema de prisão provisória. O enunciado 9 fala de prisão temporária, o enunciado 10 trata de prisão preventiva, que também nessa linha eu começo por enunciados que estão de acordo com o traçado ali pela doutrina e pela jurisprudência, doutrina majoritária e jurisprudência majoritária, e que pode muito bem vir ali a serem cobrados em prova. No enunciado 9, nós temos o seguinte termo: para a decretação da prisão temporária, é necessária a aplicação cumulativa do inciso 3 com o inciso 1 do artigo 1º da Lei número 7.960 de 1989. Né? Nós temos muitas críticas a respeito da prisão temporária, sobretudo quando ela veio após a Constituição, dizendo que poderia continuar sendo aquela prisão meio que para uma averiguação, ou que não haveria substância, né, a sustentar a prisão temporária, mas ela existe, ela cai na prova, a gente vê na prática pedidos e decretações de prisão temporária. Então, nós temos essa lei específica, pessoal, a Lei 7.960, em que no artigo 1º ela traz os requisitos. Então, lembrando que em comparação com a prisão preventiva, que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer momento da persecução penal, a prisão temporária ela só existe na fase de investigação, só numa fase pré-processual. E aí, quanto aos requisitos, sempre existiu na doutrina se haveria a necessidade de cumulação dos 3 incisos do artigo 1º. Porque o inciso 3º, ele traz o rol de crimes, um rol taxativo, em que somente nesses crimes a prisão temporária pode ser decretada. Se forem crimes tidos como comuns, tem o prazo de 5 mais 5. Se forem crimes tidos como hediondos ou equiparados, tem o prazo de 30 mais 30. Mas nós temos lá o rol. Homicídio doloso, sequestro, roubo, extorsão e assim por diante. É um rol extenso, que eu não vou fazer aqui a leitura. E aí ficava a dúvida se tinha que cumular também o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1 diz quando é imprescindível para as investigações do inquérito policial, e o inciso 2 quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. O que é tido pela doutrina majoritária é que não precisa acumular esses 3 incisos, que haverá, claro, a necessidade do rol taxativo, de um dos crimes do rol, do inciso 3º, e aí eu cumulo o inciso 3º com o inciso 1 ou o inciso 3º com o inciso 2. Acabou que no enunciado
no enunciado eles só colocaram a acumulação do inciso terceiro com o inciso 1, porque de fato o inciso 1 que traz essa imprescindibilidade para as investigações. Considerou a jornada que não haver residência fixa não é um motivo suficiente ali para a decretação de uma prisão temporária. Mas o que você vai levar para a prova em complementação ao enunciado 9 é que é 1 e 3 ou 2 e 3 quando se refere aos incisos do artigo 1º. E aí, só complementando com o enunciado 10. No enunciado 10, nós vamos para outra modalidade de prisão provisória, que é a prisão preventiva. Aí lá está dizendo, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública pode ser fundamentada com base no risco de reiteração delitiva do agente em crimes com gravidade concreta, justificada por meio de existência de processos criminais em andamento. Esse enunciado 10 ele não foi aprovado por unanimidade, até porque quando a gente estuda os requisitos da prisão preventiva e estuda de uma forma detalhada o que é a garantia da ordem pública e que essa expressão surgiu num código lá na década de 40 e que vem sendo interpretado de várias formas desde a década de 40, nós temos muitas críticas a respeito do que pode ser a garantia da ordem pública, exatamente porque risco de reiteração delitiva não seria um motivo cautelar, não existiria cautelaridade na decretação dessa prisão. Só que assim, o enunciado foi aprovado nesses termos e a jurisprudência também é nesses termos. Para fins de prova, a gente não tem como correr e fazer uma análise aprofundada e de forma acadêmica, criticando a garantia da ordem pública, que sim, eu poderia indicar aqui vários livros que criticam a expressão garantia da ordem pública. Então, para a jurisprudência, para a caracterização da garantia da ordem pública, nós temos dois fatores relevantes, que é o risco de reiteração delitiva e que é a gravidade concreta. Então, na garantia da ordem pública, essa reiteração delitiva pode estar consubstanciada em inquéritos e ações penais em aberto, já tem jurisprudência em teses do STJ nesse sentido, e na gravidade concreta, nós temos também quando justificada por circunstâncias específicas do caso. Então, o enunciado 9 e 10, eles estão em pleno acordo ali com a doutrina majoritária, com a jurisprudência majoritária. Então, nós temos que responder nesse sentido mesmo, apesar de poder criticar se nós formos ali para a área mais acadêmica e de pesquisas a respeito da prisão provisória. Mas está de acordo também com a jurisprudência já firmada. Legal. Né? Eu acho que, eu não sei se deu uma travada, eu vi uma mensagem, mas eu continuei falando para fins de ficar de qualquer forma gravada. Então é isso, a gente falou do 8º, do 9º e do 10º. Qual é o próximo seu, Michele? Eu posso pegar o número aqui, não tem problema algum. Tá. Eu selecionei, Lorena, falar do 33, parágrafo 1º, inciso 4º, aquele que fala do agente disfarçado. Deixa eu só vir aqui. Ah, sim. Achou? Parágrafo 1º, inciso 4º, né? Isso. É isso. Então é o enunciado... Perfeito. É o enunciado 7, pessoal, que nós vamos agora. Então, não fica caracterizado o crime do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 33 da Lei de Drogas, incluído pela Lei Anticrime, nós falamos isso na live de Lei de Drogas, quando o policial disfarçado provoca, induz, estimula ou incita alguém a vender ou a entregar drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à sua preparação, flagrante preparado, sob pena de violação do artigo 17 do Código Penal e da súmula 145 do STF. Isso. Então, Lorena, eu selecionei falar desse enunciado justamente por conta dessa figura do agente disfarçado ser uma figura nova, trazida pelo pacote anticrime, que tem despertado várias discussões e também nós tivemos oportunidade de conversar já sobre isso na nossa live sobre a lei de drogas. Então, para reforçar junto a todo mundo que
essa figura do agente disfarçado não se confunde com o agente provocador. Porque no caso do agente provocador, é o agente que vai produzir a cena criminosa, ele vai estimular a prática do crime, ele vai induzir a prática do crime, não vai, portanto, haver ali uma prática criminosa em que o agente tenha legitimidade para fazer uma prisão. Nós vamos ter, claro, uma hipótese de crime impossível, já que a situação foi criada pela polícia para induzir, né, para fomentar a prática delituosa. E, claro, nessa hipótese, o flagrante preparado ou esperado é absolutamente repudiado pela jurisprudência já há muito tempo. Então, essa distinção da figura do agente disfarçado para o agente que está infiltrado também, que é aquela figura daquele agente que ele vai atuar dentro da organização criminosa, ou que ele vai se juntar ali aos demais traficantes, aquele grupo criminoso, como se fosse um deles, essa figura também não é a do agente disfarçado. Nós temos que saber diferenciar muito bem essas três figuras, né? O agente que é provocador, o agente que é disfarçado, cuja a legitimidade está reconhecida aí nos termos do 33, parágrafo 1º, inciso 4º, que pode atuar neste caso, e o agente infiltrado, que também é outra coisa, né? São três figuras totalmente diferentes. E aí é importante falar dessa modalidade, né, de atuação policial encoberta, do agente disfarçado, que busca justamente afastar essa ideia do flagrante preparado ou esperado, né? Então, nós vamos ter a preocupação aí das polícias e de toda a segurança pública para reprimir. Até na época da live eu expliquei bastante sobre isso. Aquele indivíduo que muitas vezes na abordagem ele pode ser confundido com um usuário, aquele traficante que pode ser confundido com um usuário numa abordagem ali casual, né? Porque esse tipo de atuação policial disfarçada busca coibir aquilo que a doutrina chama de tráfico formiguinha, daquele indivíduo que pratica o tráfico, mas de uma forma muito sutil, ele anda sempre com pequenas quantidades, atende ali a clientes específicos. Então, o policial jamais poderia chegar até ele e pedir a droga ou combinar a entrega da droga. Isso aí seria um flagrante preparado. Mas se o policial observa aquela rotina, aquele modus operandi desse pequeno traficante, já alguns dias antes, adotando outras técnicas, por exemplo, uma campana, uma observação à distância, e aí ele, ao se aproximar daquele traficante, esse traficante vai até ele e oferece a droga ou faz algum tipo de transação, aí estaria legitimada a prisão, né? Aí você falou, Michele, do flagrante preparado, disfarçado, para não confundir com infiltrado. Exato. Mas teve um comentário na live que acabou falando assim, flagrante esperado, mas não, né? Nós também temos a outra modalidade de flagrante esperado, não é isso? Então, assim, acho que o colega se confundiu dando a nomenclatura a esta figura de flagrante esperado, mas também não. São totalmente figuras diversas. Nós estamos falando aqui do preparado, né? Em que a polícia, por exemplo, cria a situação, em que o policial encomenda a droga, por exemplo, e aí combina de buscar, e no momento em que vai buscar, é feita a prisão. Esse é um flagrante preparado, isso não pode acontecer, né? Perfeito. Bom, então esse foi o enunciado 7, pessoal. Isso. Avançando agora, eu vou falar do 11, que aí é um pouco, não é muito bem aquilo firmado pela jurisprudência e aquilo que a gente ensina até nas aulas de processo penal para fins de concurso público. O enunciado 11 diz assim: o pronunciamento jurisdicional do artigo 396 do CPP, que recebe a denúncia, tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Portanto, necessita de fundamentação, conforme artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Não sei você, Michele, mas eu não vejo fundamentação de recebimento de denúncia. Você vê fundamentação? É bem raro. Bem raro. Por quê? Porque o Tribunal Superior... O artigo 41... Mas isso, assim, ele é firmado pelos tribunais superiores que no momento
que o juiz vai analisar. Isso nós estamos falando do procedimento comum ordinário, gente. O 396 está dentro do procedimento comum ordinário. E isso se aplica ao sumário. A gente tem que ter cuidado com as exceções de procedimentos especiais, em que há ali um contraditório prévio antes do juiz decidir se recebe ou não a denúncia. Mas, normalmente, no procedimento comum ordinário e sumário, o que foi firmado pela jurisprudência é que no momento que o juiz recebe, né, que o Ministério Público oferece a denúncia e o juiz vai analisar se recebe ou não, que é exatamente não havendo esse momento prévio para que a defesa se manifestasse, porque a resposta à acusação vem em momento posterior no procedimento comum ordinário, o juiz, no momento que ele recebe a denúncia, e a gente faz isso na prática, é o seguinte: presentes os requisitos do 41 do Código de Processo Penal, ausentes os motivos do 395, recebo a denúncia e já determina ali as próximas providências, que é a determinação de citação para a apresentação de resposta à acusação no prazo de 10 dias. Então, não há, na prática, uma fundamentação específica. A jurisprudência diz que seria uma fundamentação implícita. Implicitamente, não tem nenhuma causa de rejeição, então o juiz está recebendo a denúncia. Então, vai um pouco contrário ao que já está decidido pelo STJ, que, na verdade, não necessitaria desta fundamentação detalhada. Essa é a regra. Claro que em procedimentos excepcionais, como na lei de drogas, que existe uma manifestação antes, na notificação ali, lá no procedimento comum sumaríssimo, em que a defesa apresenta a sua defesa prévia antes do juiz decidir se recebe ou não a denúncia, aí sim, se o juiz vai receber, ele tem que dar uma fundamentação mais detalhada, porque ele tem que rebater os argumentos da defesa, que estava ali pleiteando eventualmente uma rejeição da peça inicial acusatória. Mas neste caso do 396, não. Então é complicado, porque o enunciado ele vem no sentido contrário do que foi firmado pela jurisprudência do STJ. Sim. Okay? O César falou assim, não seria depois do 396A? Então, isso que eu falei, a resposta à acusação, ela é depois do ato de recebimento da denúncia. Por isso que quando o juiz vai receber, de regra, ele não fundamenta de forma aprofundada, porque ele só tem a denúncia e ele verifica se a denúncia está de acordo com os requisitos. E aí ele recebe ou não, né? Bom, pode seguir, Michele. Tem algumas perguntas que não se referem ao enunciado. Qual que é o próximo que você Então, também guardou? na lei de drogas, o 40, inciso 6º, que fala da majorante da participação da criança ou adolescente no tráfico. Perfeito. É o enunciado 2, e aí ele diz, para a aplicação do artigo 40, inciso 6º da lei de drogas, é necessária a prova de que a criança ou adolescente atua ou é utilizada de qualquer forma para a prática do crime ou figura como vítima, não sendo a mera presença de criança ou adolescente no contexto delitivo uma causa suficiente para a incidência da majorante. Então, é interessante, né, Lorena? A gente também falou disso na nossa live sobre a lei de drogas, as majorantes do artigo 40 são muito recorrentes na prática criminal e também nas provas de concurso. Então, vão permitir ao magistrado modular na terceira fase entre 1/6 e 2/3, né, de acréscimo da pena, porque considera-se que a prática dos delitos, não só o tráfico do 33, mas do 33 ao 37, aconteceram em circunstâncias que revelam ou uma maior facilidade para difundir o entorpecente, ou então uma maior vulnerabilidade do público que é atingido, uma maior suscetibilidade, ou por envolver regiões ou locais em que se deva preservar de uma forma mais clara, de uma forma mais efetiva, ali a questão da saúde pública, né? Então, nesse caso da majorante da criança ou da adolescente no tráfico, ou de pessoa que tem ali qualquer tipo de vulnerabilidade, o que a jurisprudência tem entendido e o que ficou consolidado no enunciado? Que essa majorante só vai se aplicar se de fato a criança ou adolescente estiver envolvida na prática delituosa, e aí a gente pode exemplificar com aqueles adolescentes ou até mesmo crianças, infelizmente, que são utilizados como aviõezinhos do tráfico, né, que trabalham para um traficante, ou ainda
nos casos em que o adolescente compra a droga. E aí se flagra justamente o momento da transação e quem estava adquirindo, comprando, era um adolescente ou era uma criança. Nestes casos, para o traficante, vai incidir a majorante do 46. Não vai incidir, por outro lado, numa situação em que circunstancialmente existia uma criança ali. Por exemplo, o traficante atua na rua da casa dele. E naquela rua moram dezenas de crianças. Ou então, no momento em que a polícia fez a abordagem numa praça, existiam crianças brincando num parquinho. Mas elas não estavam diretamente envolvidas na cena do crime. Elas não estavam envolvidas diretamente na prática e nem eram as destinatárias do entorpecente. Então, o fato de existirem crianças ali circunstancialmente não vai fazer incidir a majorante, porque existem magistrados que entendem que o só fato de estar perto de uma criança deve incidir essa majorante, né? Então, o que o enunciado estabelece é isso, que deve haver a participação efetiva, né? E outro dado importante, que talvez muita gente não saiba, que é relativamente recente, é que o STJ esse ano fixou uma tese em repetitivos sobre a necessidade de comprovação da idade dessa criança ou adolescente por meio de um documento formal. Não basta só, por exemplo, que o policial diga tratava-se de um adolescente de 17 anos, mas sem fazer referência, por exemplo, a uma carteira de identidade, sem apresentar a certidão de nascimento desse adolescente. Essa só declaração não é suficiente para fazer incidir a majorante e também não é suficiente, fazendo aí uma ligação, com o 244B do ECA, para que haja condenação. Eu preciso ter algo de formal sobre a idade daquela criança ou adolescente. Pode ser a certidão de nascimento, pode ser uma certidão de passagens pela vara da infância, pode ser a carteira de identidade, mas deve existir a referência a algum documento formal. Não pode haver só uma declaração ou só, ele era menor de idade, né? Não pode haver só a declaração. Tem que haver uma documentação formal dessa idade, algo que comprovar a idade. Porque muito se utiliza mesmo o relato do adolescente na delegacia da criança, na vara da infância, para consubstanciar o fato dele ser menor de idade, não necessariamente por uma juntada de documento, como a carteira de identidade ou certidão de nascimento. Isso. É o tema 1052 da terceira sessão do STJ de abril de 2020. Aí fala o seguinte: para ensejar a aplicação da causa de aumento do 46 da Lei 11.343 ou a condenação pelo 244B do ECA, a qualificação do menor, constante no boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil, como o número de documento de identidade, CPF ou outro registro formal, como a certidão de nascimento. Assim, não há possibilidade da menoridade ser comprovada pela menção à data de nascimento do suposto adolescente a partir de simples declaração do depoente, sem referência a nenhum documento. Então tem que ter o documento mesmo, a declaração só na vara também não vai ser. Teve algumas pessoas confundindo, na verdade, Michele, essa causa de aumento do envolvimento de menor com a escola, porque são causas de aumento diversas, né? Não é porque está próximo à escola que é porque envolve criança ou adolescente. A gente tem outra causa de aumento que não pode ser confundida. Isso. E aí isso a gente detalhou melhor de qualquer modo na live de lei de drogas. A majorante da escola. Eu fui ler o comentário. A majorante da escola, mas a live da escola também é o treino, é o inciso terceiro, né? Que fala lá da escola, da delegacia, dos locais de recuperação a usuários de entorpecentes, dos locais de recreação, dos locais de trabalho coletivo, do transporte público. É um monte de gente, né? Um monte de situação. E o da criança e adolescente é o sexto, é outro inciso. Perfeito. Se refere ao local, o outro se refere à pessoa envolvida no fato. Né? Bom, vamos avançar então, pessoal. Vou dar um pulinho lá para o enunciado 30, que ele diz que, excepcionalmente e de forma fundamentada, nos casos em que se faça inviável a realização presencial do ato,
é possível a realização da audiência de custódia por sistema de videoconferência. Nós temos uma grande questão aqui, porque o enunciado dizer isso, no atual contexto, é um pouco complicado, porque nós temos aí, não estamos realizando por videoconferência sequer na época da pandemia. Nós temos uma resolução recente do CNJ que trouxe ali as balizas para a realização de audiências criminais por videoconferência e que no artigo 19 proibiu expressamente a realização da videoconferência na audiência de custódia. Já tinha Nós temos STF, isso, nós temos pareceres técnicos do CNJ vedando a videoconferência e nós temos enunciado informativo, na verdade, do STJ, em que houve uma necessidade de se realizar audiência de custódia em mandado de prisão e que diz expressamente no informativo que não é possível se realizar audiência de custódia por videoconferência. Ou seja, nós temos um contexto de manifestações do CNJ, manifestações do STJ, resoluções proibindo expressamente. Tudo bem que esta resolução, nós temos uma ADIM ajuizada pela AMB, que está pendente de julgamento da cautelar no STF. Pode ser que esse contexto mude, pode ser que o STF permita a realização da videoconferência, pelo menos nessa época da pandemia, mas a videoconferência não é uma realidade na audiência de custódia. E então o enunciado veio em sentido totalmente contrário a tudo que vem sendo falado sobre esse tema, de que a regra mesmo é a apresentação pessoal. A legislação internacional, quando prevê a apresentação, ela não abre a possibilidade de uma apresentação por videoconferência. É a apresentação pessoal. Então, STJ contra, CNJ contra, mas nós tivemos esse enunciado 30 aprovado. Então, muito difícil... A pergunta que não quer calar. Então, assim, provavelmente quem participou concorda. A gente tem colegas, né, magistrados que concordam bastante com a utilização da videoconferência. Eu acho que ela pode ser utilizada de forma bem excepcional. Acho que nesse momento a gente até poderia utilizar, porque a gente sabe que a gente está num contexto que não está se fazendo a audiência de custódia, então é muito pior. Pelo menos a videoconferência reduziria essas restrições a direitos. Mas não é algo decidido e que vai ser cobrado na prova. Não existe possibilidade do enunciado 30 cair numa prova, por exemplo, enquanto essa questão não for analisada pelo STF, porque o contexto que a gente tem é diverso. Então, o examinador ele não vai cobrar esse enunciado, porque os recursos vão cair de forma bem contundente. A possibilidade de anular a questão é bem alta. Então, muito cuidado com esse enunciado 30, tá, gente? Ele está totalmente contrário com a nossa realidade. Okay? Importante isso, Lorena, porque muita gente tende a ler os enunciados e já tomar como uma verdade absoluta, se fosse um reflexo da jurisprudência já pacificada, e em verdade você acabou de demonstrar, ao menos nesse enunciado 30, que esse raciocínio não se aplica, que a gente sempre também tem que buscar ler com um olhar crítico e verificar, né, se isso está condizente com o que a gente já estudou, o que a gente está estudando e que vem acompanhando na jurisprudência, né? E não poderia jamais ser feito um enunciado pensando só no período da pandemia, porque a pandemia vai passar, né? E o enunciado ficaria. Perfeito. Né? E em situações de normalidade, eu pelo menos possuo o entendimento de que eu sou totalmente contrária à realização da audiência de custódia por videoconferência. Tem que ser uma apresentação pessoal, tem que ser realmente. E você, Michele, já fez audiências de custódia também. Acho que você viu que realmente é bem essencial. O defensor tem o contato prévio com o acautelado, ali, o custodiado, para verificar todas essas questões que envolvem a prisão, e essa conversa precisa ser reservada. No ambiente virtual, a gente tem uma série de limitações por conta de, pelo menos as audiências que eu fiz até o momento, não se consegue deixar o custodiado num ambiente com o equipamento ali, ou o telefone, totalmente sozinho. Sempre vai ter um agente de custódia do lado dele, né? Ou alguém olhando ali pelo que ele está falando, ou o que ele está fazendo, podendo ouvir, ou então muito próximo, podendo ouvir. Então, não é uma conversa totalmente reservada. A gente tem também a necessidade de verificar as questões referentes a eventuais tortura, lesões, violência que tenha acontecido.
E o aspecto humano da coisa, né, Lorena? Você ter o contato ali com a pessoa, podendo ela verbalizar o que aconteceu, podendo ela verbalizar e você vê o estado em que ela se encontra, e a gente sabe como que as pessoas são apresentadas na audiência de custódia. Isso faz toda a diferença. A tela afasta, a tela desumaniza, a tela ela torna totalmente frio, imparcial, assim, não que tenha que ser, claro, de alguma forma parcial, ao menos eu tenho que adotar uma postura, um lado, e para mim a tela me impede de um monte de coisas, né? Perfeito. A tela você não visualiza a pessoa. Muito se fala, tem alguns estudos, mas aí eu iria muito para a parte acadêmica, mas fala muito desse olho no olho, de você sentir o cheiro, de você ver a pessoa, você sentir o cheiro, você saber como ela tá. Na tela você tem uma limitação, você não vê a pessoa direito, você não vê ela toda. Olho no olho, você tem um ambiente mais seguro. Com a distância da tela, eu não sei o que está acontecendo por trás, lá com a escolta. Então, eu não tenho como garantir exatamente o que está acontecendo. São vários os fatores. E como você falou, não tem como vir o enunciado num momento de pandemia, trazendo uma regra que ela é totalmente refutada. Se ela é refutada, inclusive na época da pandemia, quanto mais na normalidade, que ela já foi refutada muito bem pelo STJ e pelo CNJ, né, em pareceres e na decisão. Então, qual que é o próximo enunciado, Michele? Eu selecionei o da escusa absolutória, Lorena, do Deixa eu botar 181 aqui. segundo. Ah, perfeito. É o enunciado 26. Uhum. Aí ele está falando a escusa absolutória do artigo 181, inciso 2 do Código Penal, abrange também a paternidade e filiação socioafetivas. Um enunciado mais curtinho, esse. É interessante isso, né, Lorena? A escusa absolutória está lá na parte final do título dos crimes contra o patrimônio. São as disposições gerais aplicáveis aos crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça. Então, a gente fala muito da escusa absolutória na apropriação indébita, no furto, quando envolvem autor e vítima tem algum tipo de parentesco, de relacionamento. Então, a escusa absolutória do 181 é aquela material, ou seja, vai afastar totalmente a punibilidade do agente. E tem lá um rol taxativo das situações em que nós podemos aplicar essa escusa. Então, exemplo, o furto que acontece na constância do casamento entre os cônjuges. Esse furto vai estar albergado pela escusa absolutória do inciso 1º, que está lá, isento de pena, quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, que é o título dos crimes contra o patrimônio, em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Então, se o marido ou a esposa vai lá na carteira do outro e subtrai uma determinada quantia, essa questão no penal não vai ter punibilidade. Pode se resolver lá no cível, eventualmente, mas no penal entende-se que não se imiscui, não se deve meter na família, ali nos aspectos da família. E aí, no inciso 2º do 181, nós temos a mesma escusa absolutória ou material em relação ao crime cometido entre ascendente ou descendente. E aí o Código ainda usa uma nomenclatura que já está ultrapassada pela ordem civil e constitucional, parentesco legítimo ou ilegítimo, parentesco civil ou natural. Então aí nós teríamos, por exemplo, aquele filho que não foi concebido na constância de um casamento, por exemplo, mas é filho. Hoje nós não temos quaisquer distinções entre os filhos, sejam fruto de casamento ou questão entre irmãos, são bilaterais ou unilaterais, todos têm os mesmos direitos. E então, crime entre ascendente e descendente, laços biológicos, naturais ou laços civis, por exemplo, por adoção. E aí o enunciado acrescenta a paternidade ou a maternidade socioafetiva, né? Que é aquela que pode ser reconhecida judicialmente, que não corresponde a um laço natural, né? Foi uma paternidade ou uma maternidade que advém do laço que foi criado, o laço afetivo desenvolvido entre aquelas pessoas que originalmente não tinham vínculo algum e que foi reconhecido judicialmente. Uma vez que foi reconhecido isso judicialmente, ele passa a ter os mesmos direitos de filho, como se filho biológico fosse, né? Ou como se for filho adotivo fosse. Então, o enunciado está estendendo para a questão da paternidade, da maternidade socioafetiva, que já são amplamente consagradas pela
ordem civil constitucional, e eu realmente vejo que aí nós estaríamos fazendo uma analogia em bonam partem, digamos assim, apesar da norma penal ter que ser interpretada restritivamente, não vejo maiores problemas nisso. A mesma coisa, uma parte da doutrina fala em relação, por exemplo, à união estável. É que como a Constituição equipara a união estável ao casamento, que eu poderia aplicar o inciso 1º às uniões estáveis, sobretudo também, atualmente, as uniões entre pessoas do mesmo sexo, as uniões homoafetivas, não haveria razão de haver essa distinção. Então, é nesse sentido que vai caminhando a interpretação dessas escusas. De abranger as novas famílias, né, que não existiam à época da edição do Código. Sim. Tem uma pergunta aqui do Caio, meu colega do Tribunal de Justiça, que você conhece, Caio. Ele falou assim, seria possível reconhecer a escusa sem decisão judicial, reconhecendo a filiação afetiva? Porque a todo momento você falou, decisão judicial, reconhecimento judicial, mas e sem uma decisão? Existe ali uma paternidade socioafetiva, está convivendo já há muitos anos, tal, mas não existe uma decisão judicial, um reconhecimento formal, vamos dizer assim. Eu acredito que essa é a maior parte dos casos, né? A informalidade. Assim. A informalidade que permanece. Eu acho que isso, no caso concreto, se tiver muito bem comprovada essa paternidade ou maternidade socioafetiva, inclusive isso a própria vítima do crime é que vai poder atestar, né? Sim, é meu filho, crio desde os 2 anos, os 3 anos, ou convive comigo há tantos anos, então eu acho que não haveria problema em se aplicar, não. Perfeito. Mas na prática ainda não nunca vi isso, Lorena. Na verdade, isso acaba que não chega muito, né, ao judiciário. Eu acho que essas coisas realmente nem vão adiante. As coisas muitas vezes se resolvem no âmbito da família mesmo. E esse enunciado já estava de acordo com a doutrina? Ele não inova nem nada? A tendência vem sendo essa, né, do Código Penal nesses temas referentes ao direito de família e se adaptando à realidade atual, né, em que nós temos novos formatos de família, temos a união estável, que temos essa possibilidade, né, da paternidade ou maternidade socioafetivas que não existiam na época da edição do Código. Né? Perfeito. Bom, agora eu vou, pessoal, lá para o enunciado 31. É um tema que eu e a Michelle até já conversamos um pouco em outra live, que a gente pôde falar sobre prisão e também já conversei em outras, mas aqui é importante porque veio um enunciado dar um posicionamento a respeito do 316, parágrafo único. Então, o enunciado 31, ele diz que a decisão de revisão periódica da prisão preventiva deve analisar de modo motivado, aí vem a parte mais importante, ainda que sucinto, se as razões que a fundamentaram se mantêm e se não há excesso de prazo, sendo vedada a mera alusão genérica à não alteração do quadro fático. Então, lembrando, com o pacote anticrime, nós tivemos aí a colocação do 316, parágrafo único, no Código de Processo Penal, trazendo aquele prazo de 90 dias, um prazo periódico de revisão da prisão preventiva. Então, a cada 90 dias, ela precisa ser revisada. Existe uma discussão doutrinária, porque nós não temos aqui posicionamento jurisprudencial ainda. Então, nós temos a doutrina falando a respeito das novas previsões do pacote anticrime. E aí, essa discussão vem em como se dá o aprofundamento dessa decisão que está revisando a prisão preventiva e a mantendo. Se esta fundamentação a cada 90 dias precisa, de novo, ser uma fundamentação robusta ou se ela pode ser uma fundamentação mais sucinta. O que sim, isso, que assim, a gente não, como diz o enunciado, ele vai de acordo com o que a gente está lendo na doutrina. Os doutrinadores aí, principalmente para concurso, o Renato Brasileiro, o Nestor Távora, o Caio Paiva também falou isso. O Rogério Sanches também, no livro de pacote anticrime, também fala isso, que não tem como se exigir uma fundamentação robusta, ela vai ser sucinta. Agora, o que a gente não pode fazer é a parte final do enunciado, que isso também a doutrina concorda. Eu não posso simplesmente a cada 90 dias dizer assim, estão inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que dar uma explicação, ainda que sucinta, para demonstrar que aquele motivo da decretação da prisão ainda permanece.
Então, exige um pouco mais, mesmo que não tanto, da decisão originária, que é mais ou menos o que ocorre no momento de proferir a sentença penal condenatória de um réu preso. Né, Michele? Lá no 387, quando o juiz, ao proferir a sentença, tem que novamente fundamentar a prisão preventiva, não é uma decisão aprofundada, como foi originariamente na decretação. Mas ele Do escreve um mesmo modo, parágrafo. Mas ele escreve um isso. parágrafo. Mas ele tenta ali, de algum modo, explicar, né, Exato. para não ser apenas aquilo, permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas, né? Aquele jargão, assim, não tem como utilizar isso, tem que ser um pouquinho mais, vamos dizer assim. Já fiz muito HC disso, Lorena. De sentença, né? Porque agora a revisão você não deve. Você pegou Não, algum caso? ainda não. Não, porque você estava na execução penal, né? Isso, por enquanto não, mas Mas eu sempre tive muita atenção nessas questões, né, referentes à fundamentação de prisões, a essa necessidade que se tem de, ao menos, apontar qual seria o motivo atual da manutenção da prisão, né? Sim, sim. Porque agora, com o pacote anticrime, também veio a necessidade, mas a jurisprudência já tinha afirmado, da atualidade, da contemporaneidade da prisão. Então, a cada 90 dias, você tem que demonstrar que aquele argumento utilizado para prender, ele ainda é atual, ele ainda é contemporâneo àquela decisão. Então, deve-se existir essa demonstração, nem que seja por um parágrafo, nem que seja de forma sucinta, mas que o juiz consiga colocar isso no papel e demonstrar o porquê a prisão ainda é necessária. Verdade. Ok. Mais algum, Michele? Lorena, a gente ainda tem uns 5 minutinhos, né? Eu me lembro de ter lido também um enunciado que fala da prisão domiciliar já para os condenados, né? A excepcionalidade da prisão domiciliar sim. no regime fechado e semiaberto. Perfeito, eu vou dar uma lida nele aqui. Acho que dá um tempinho para a gente comentar. É até importante fazer a comparação com o Código de Processo Penal também, para o pessoal saber. É o enunciado 20. Aí ele diz: é possível, em situações excepcionais, a aplicação da prisão domiciliar humanitária, prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal, também aos condenados em cumprimento de regime fechado e semiaberto. Porque o 117, pessoal, ele diz expressamente que é a substituição do regime aberto pela prisão domiciliar, naquele rol taxativo do artigo 117. Tudo bem, Michele, que na prática, como não tem casa de albergado, e é a realidade aqui do DF, eles ficam na domiciliar, né? No regime domiciliar, todos que progridem, não é, para o regime aberto, acaba ficando na domiciliar. Exato. Aqui no DF é essa realidade, mas existem outros lugares que existe a casa do albergado. Perfeito, né? Mas aí nós estamos falando que foi inclusive o que você pontuou ao início, eu estou falando da prisão domiciliar para o indivíduo condenado, para aquele então que se foi condenado ao fechado, já progrediu para o semiaberto e agora, né, está no sistema progressivo. Eu não estou falando da prisão domiciliar no caso de prisão cautelar, no caso de prisão provisória, que são, né, outras situações. Mas, enfim, o 117, então, da LEP tem esse rol de que só poderia ser colocado em residência aquele apenado já no regime aberto que tenha mais de 70 anos, condenado acometido de doença grave, ou a condenada com um filho deficiente físico ou com deficiência mental, e a gestante. Isso para os condenados. Só que passou a existir, claro, uma preocupação muito grande da jurisprudência com situações de apenados, isso por um respeito ao princípio de fraternidade, um princípio de humanidade, de dignidade no cumprimento das penas, que existem sim pessoas que estão em regime fechado ou semiaberto em condições de saúde precaríssimas e que os estabelecimentos prisionais brasileiros não têm a menor condição de dar um suporte, um atendimento adequado. Então, a jurisprudência passou a admitir, principalmente nessas hipóteses de doentes terminais, pessoas que têm tetraplegia, pessoas que são acometidas já de síndrome de imunodeficiência adquirida com muitas comorbidades, aquelas pessoas que precisam fazer diálise, que fazem tratamentos de câncer muito agressivos, que precisam se deslocar para fora do estabelecimento prisional com muita frequência. Então, para essas pessoas, a jurisprudência tem reconhecido
a possibilidade de serem colocadas em prisão domiciliar, mesmo que estejam cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, né? E eu vejo na minha prática lá na execução penal que essas pessoas continuam sendo acompanhadas, muitas são monitoradas com tornozeleira e algumas estão realmente assim acamadas, em coma, não tem como se locomover, são cuidadas por parentes. Aí o serviço psicossocial regularmente faz visitas para ver se o estado está alterado ou não, se a pessoa tem condições de voltar para o presídio ou não. Então é tudo muito bem acompanhado. São hipóteses excepcionais, mas que merecem assim um tratamento diferenciado em homenagem a um princípio básico de dignidade humana, se o Estado não pode atender. E agora, no período da pandemia, nós tivemos, né, nós defensores públicos, atuando bastante nesse sentido de buscar a prisão domiciliar humanitária para os apenados que integram grupos de risco e que foram contaminados pela Covid ou que tinham quadros respiratórios crônicos. Então, nós conseguimos alguns deferimentos de prisão domiciliar humanitária com tornozeleira, com monitoramento, com acompanhamento, para essas pessoas que estão num grupo de risco acentuado para o Covid, que já padecem de outras enfermidades, e em relação às quais, aí a VEP é sempre muito rigorosa, o próprio Serviço de Saúde do Presídio atestou, não tem condições de ficar aqui. Se ficar aqui, corre risco, sim, de morrer, porque é superlotado, nós não temos condições de atender, nós não temos condições de dar o suporte necessário. Perfeito. E então, pessoal, só em complementação, quando se fala em prisão domiciliar, na verdade, a gente sempre tem que comparar a lei de execução penal com o Código de Processo Penal. Infelizmente, o examinador ele faz muitos peguinhas comparando os dois roles, né? Então, como nós temos um critério, por exemplo, de idade de 70 anos na lei de execução penal, mas no código é de 80 anos, o examinador adora fazer esse tipo de peguinha na prova. Então, sempre quando a gente vai dar aula, que eu vou dar aula, por exemplo, de processo penal, eu faço essa comparação. Olha, muita atenção, porque quando eu estou tratando de prisão domiciliar no Código de Processo Penal, eu estou falando da substituição da prisão provisória, a prisão preventiva de acordo com o 318, e também a prisão temporária, que é admitida pela doutrina e pela jurisprudência. Eu substituo pelo cumprimento, é uma forma de cumprimento da prisão provisória no domicílio. Exato. E aí é o 318 do Código de Processo Penal. Quando eu vou para a execução penal, eu não estou falando de presos provisórios, eu estou falando de execução definitiva da pena, eu estou falando de regime aberto. Então, de regra, o 117 me diz expressamente regime aberto, em que eu substituo a forma de cumprimento dele para não ser na casa de albergado, para a pessoa cumprir na prisão domiciliar, também nas hipóteses previstas ali nos incisos. Então, não posso confundir. E aí, na LEP, tratando-se da LEP, eu tenho que complementar com o enunciado 20, que é entendimento jurisprudencial, que permite também, em situações excepcionais, essa prisão domiciliar de forma humanitária nos regimes fechado e nos regime semiaberto. Né, Michele? Só fazendo um aparato aqui. Isso, exatamente isso. Perfeito. Um resumão. Perfeito. Não é? Muito bom. E é isso, assim, para mim aqui está faltando 30 segundos, na verdade menos de um minuto, que já deu mais ou menos uma hora. Como eu disse no início, não teria como a gente falar de todos os enunciados. A gente quis trazer alguns que estão de acordo com doutrina e jurisprudência e outros que a gente tem que ler com um pouco mais de crítica e ter um pouco de cuidado no nosso estudo para não levar como uma verdade absoluta, como você diz, porque ainda teremos muitas discussões, como a gente viu, por exemplo, né, no enunciado 30, que fala da videoconferência na audiência de custódia. E também daquele outro enunciado que fala da fundamentação, o enunciado 11, da fundamentação no ato de receber a denúncia, que também não é exatamente assim. Né, Michele? Mas, de novo, obrigada pela nossa live. Né? A gente continua, pessoal, nas próximas semanas. Agora eu vou dar a palavra para a Michele, para ela despedir de vocês, porque daqui a pouco o nosso tempo está acabando. Só agradecer a todo mundo. Desculpa aí a confusão dos números. Não sei de onde que eu tirei esses números aleatórios. Muita coisa, a cabeça. Acho que foi a pressão do Rogério Sanches antes.
Mas que bom que deu tudo certo, que o pessoal gostou. Boa noite para todo mundo e obrigada. Obrigada, Michele. Bom te ver de novo. Até semana que vem. Um Até, um beijo. beijo e tchau, Boa gente. Até noite. mais. Tchau, tchau.